uma abordagem prática sobre as parábolas dos perdidos. Eu quero trazer assim uma análise assim bem legal, lógico, né? Que dá para aprofundar muito mais. Tenho certeza que você lendo isso aqui, né, você vai conseguir aprofundar muito também. Mas eu gosto de ler alguns textos assim, principalmente quando se trata de liderança, para você colher, tirar dali, extrair dos princípios bíblicos pérolas práticas que mudam a forma de você enxergar, a forma de você agir, a forma de você liderar, principalmente. E essa é a parte 2 e final da parábola da ovelha perdida. Então, vou ler o texto de volta, Lucas 15, versículo 1. Aproximava-se Jesus e todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aproximava-se de Jesus. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu fico imaginando como que era essa cena. Imagina como é que não era, irmão. E Jesus vendo aquilo assim, ó, sentindo no espírito dele essa vibe. Então Jesus contou esta parábola. Qual de vocês, eu creio que aqui ele apontou para eles, para todos que estavam ouvindo, é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, só relembrando rapidinho, 3 pontos. Primeiro, é a ovelha. Então, lembra? Nós conseguimos definir semana passada que a ovelha não é nem bode e nem... Opa, vocês estão ligados. Qual a principal característica, diferença entre ovelha e lobo? Quem fala? Não. O lobo não é lobo. Entre ovelha e bode. A principal que é o lobo é assim, o lobo é o lobo, né? Se disfarça bem de ovelhinha no meio do rebanho. Mas assim, entre ovelha e bode. Ovelha vive em comunhão, o bode gosta de viver sozinho. O que mais? Ovelha é mansa. E o bode é orisco, rebelde. O que mais? Ovelha morde. Ovelha morde. Bode pega pelas costas. Traiçoeiro. Ovelha se perde fácil. É bobinha. Então nós definimos que a parábola se trata de uma ovelha. Amém? Não é nem bode nem lobo. Segundo, a ovelha, aquela ovelha é a ovelha do pastor. A minha ovelha, eu perdi a minha ovelha. Há um encargo daquele pastor sobre aquela ovelha, e foi ele que a perdeu. Lembra que definiu isso? E outra que ele definiu, ele deixou bem cuidada 99 e foi atrás daquela uma. Beleza? Lógico que definiu bastante outras coisas, mas para dar sequência no texto, não vou falar muito da semana passada, senão vai demorar muito. Então vamos para hoje. A gente ficou naquela parte, ele pegou aí a ovelha, encontrou a ovelha, colocou no seu ombro com alegria. Então vamos lá. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Fala assim comigo: põe sobre os ombros, cheio de alegria. Irmãos, aqui eu estava meditando, eu lendo, eu falei: meu Deus, é muita coisa. Eu quero destacar algumas coisas chaves aqui. É uma atitude e um sentimento que você lê aqui. Você vê uma ação, uma atitude e também um sentimento, claro. Eu creio que esse sentimento, irmão, de alegria, ele tomou conta desse pastor assim que ele avistou a ovelha. Pensa, irmão, você está lá procurando algo valioso. Puxa vida, cara, não estou achando, não acho, vai. E de repente você olha assim, é aquela ovelha que eu tinha perdido. É ela. Eu creio que esse sentimento tomou conta daquele pastor, desse pastor aqui que Jesus está falando, na hora que ele viu, instantaneamente. E teve o início desse sentimento.
Grava isso. O sentimento teve início quando ele avistou a ovelha. Isso aqui me saltou algo no meu coração. Somente quem valoriza o que perdeu se alegra quando encontra. Você, eu perdi um negócio, encontrei, legal. Agora quando te dá valor, quando você dá valor àquilo. E lembre-se, irmão, que valor não tem a ver com quantidade de dinheiro. Valor não tem a ver com preço. Amém? Valor não tem a ver com preço. Então, tem a ver com aquilo que você valoriza. E a atitude desse pastor nos ensina muito, irmão. A primeira atitude desse pastor que me ensina muito é que eu não vejo esse pastor dando uma surra naquela ovelha. Sua ovelha rebelde, sua tonga, bem, aí tudo arrebentada, bem feito, sua animal. Óbvio. Né? Eu não vejo. Não, até porque a ovelha perdida, geralmente, ela está feia na fita. Uma ovelha perdida, ela está feia na fita. Feia, está feio o negócio. Primeira coisa que você pode ver numa ovelha perdida, a lã cobrindo tudo. Tudo. A lã da ovelha cobre tudo. O que a lã cobrindo tudo? Você já vai ver uma foto aí, não vou mostrar agora, que eu acertei o timing com a galera lá. Para mim, essa lã que cresce naturalmente na ovelha, são as coisas naturais, cobre os ouvidos, cobre os olhos, cobre o aparelho excretor, nem fazer cocô direito, a coitadinha da ovelha não consegue, cobre o aparelho reprodutor, não reproduz direito, cobre tudo, aquilo que naturalmente cresce no bichinho, está lá. Certamente essa ovelha estava desnutrida, desidratada, né? Porque a ovelha não sabe identificar erva daninha de grama saudável. É verde, ela come. A ovelha não sabe diferenciar um alimento saudável, um bichinho, tá? Ovelha não sabe diferenciar, ele come o que tiver na frente. Talvez mordida já por fera, já mordida, já machucada por algum bicho que mordeu, então desprotegida, totalmente vulnerável, talvez com algum osso quebrado, o que realmente necessita de ser transportada quando achada. Então você vendo um relato desse tipo aqui, você pensa, cara, essa ovelhinha está sofrendo, né? Tá ou não está? O que você acha? Tá ou não está? Com fome, com sede, com a lã, talvez você não tenha noção. É que eu fui dar uma lida sobre isso daí. A ovelha precisa ser tosada. Ela é um animal que foi criado para dar lã, para ser tosada. O tempo de vida dela diminui drasticamente. Ela morre. Então ela precisa. Então a primeira atitude é isso. Eu não vejo ele. Você está toda desnutrida porque se perdeu, sua tonga. Está aí, virada num guebe. Não consigo ver essa atitude dele. Aí, quebrada. Ei, bicho burro, mesmo. Bem que o pastor falou. Que a ovelha é tudo tonga. O pastor é larga, né? Então, assim, eu não vejo ele fazer isso. Outra coisa, ele a coloca sobre os ombros. E ombro fala de duas coisas na Bíblia. Duas coisas. Trabalho e cuidado. Fala comigo, trabalho e cuidado. Então nós encontramos nas Sagradas Escrituras a palavra ombro sendo usada para muita coisa, para carregar muita coisa. Arma, escudo. O rei lá de Samaria, quando queria a cabeça de Eliseu, falou assim: a cabeça de Eliseu não pode ficar sobre os ombros dele. Ainda esse dia, tem que cortar a cabeça de Eliseu. Agora, tem uma coisa poderosa, irmãos, que expressa essa palavra de uma forma muito poderosa. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. E os filhos dos levitas trouxeram
a arca de Deus aos ombros. Fala, arca de Deus. Tanto que Davi, quando vai trazer a arca lá da casa de Obed-edom, ele está lá muito empolgado, porque ele encontrou a arca e vai trazer a arca de volta, e acaba colocando a arca do jeito errado. Em vez de carregar a arca nos ombros dos levitas, ele coloca numa carroça. E quem carregava a arca na carroça eram os... Quem estava com a arca? O nome do povo lá, esqueci, filisteus. Quem trouxe a arca, porque estava tudo estourando, as hemorroidas dos caras estavam estourando lá, não estavam aguentando mais, por causa da presença da arca. Aí eles tiveram que devolver a arca, levaram a arca para o lugar certo, né? Que deu aquele rolo, depois foi para a casa do Obed-edom, foi numa carroça. Só que eles não têm aliança com Deus. Quem não tem aliança com Deus, carrega Deus da forma que Ele quiser. Agora, quem tem aliança com Deus, carrega da forma que Deus pediu para carregá-lo. Estão entendendo onde eu estou indo? Come with me. Vem comigo. Estou treinando inglês, gente. Eu vou ter que estar no meio dos gringos. Eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar. O sotaque deles é difícil de entender. Mas enfim. Aí Davi viu a nhaca que deu, o Uzá foi rachado no meio. Aí ele lembrou: opa, não se coloca em carroça. A glória de Deus se carrega sobre os ombros. Para mim, uma das expressões mais poderosas de ombro é onde se carrega a presença de Deus. É o lugar de força. É o lugar onde o homem tem força. É o lugar onde o homem suporta as coisas. É o lugar onde carrega a ovelha. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor sabe o valor que cada pessoa que já entregou sua vida para Jesus tem. O Senhor sabe o valor. Outro significado. Deuteronômio 33:12. E de Benjamim disse, olha isso aqui, irmãos: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Fala assim: o amado do Senhor. Aquele que quis guardar o mandamento do Senhor e guardar as palavras do Senhor, esse é o que o ama. E aquele que o ama é amado do meu Pai. E disse Benjamim: amado do Senhor, o amado do Senhor habitará com ele todo dia. O Senhor o protegerá e ele morará entre os seus ombros. A palavra original é ombros. Ombros. A minha pergunta é: o que fica entre os seus ombros? Coloca a mão no ombro direito. Coloca a mão no ombro esquerdo. Puxa as duas juntas, aonde elas se encontrarem, para. Uau! De novo. Ombrinho direito, ombrinho esquerdo, dá uma baixadinha. Não, não é isso aí não. Se fosse o Alex ia ter uma quebrada. Mas não é, eu não tenho, esse negócio não está aqui. Ali está, o bicho é... Vai lá, ombrinho direito, ombrinho esquerdo. Aonde cruzar a mão, você para. Parou aonde? O amado do Senhor morará no coração do Senhor. O que está entre os ombros do Senhor, ou entre os braços, para ficar naquela versão ali. A original fala ombro, é a mesma palavra. É o coração, cara. É o abraço. Amém? Não perde a linha comigo, vem. Então, sabe o que nós encontramos nos ombros do Senhor? Agora você vai cair do carro, você vai levantar e dar um glória. Isso que nós encontramos nos ombros do Senhor, que também habita no coração dos pastores, dos discipuladores, das pessoas que amam vidas e amam cuidar delas. Isso aqui que vai encontrar nesse lugar? Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros.
e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Nós encontramos no ombro do Senhor as maravilhas do Senhor, os conselhos do Senhor, a força do Senhor, a paternidade do Senhor, a vida eterna do Senhor e a paz que vem do Senhor. Então uma ovelha perdida, quando é encontrada com alegria, jogada no ombro, porque ela não consegue andar. Lembra que não adianta, irmão, ovelha perdida, está virada no guede, está até fedendo. Às vezes está cheirosinho, está limpo, está com roupa de marca, mas espiritualmente podre, né? A alma. Aí você põe no ombro. Irmãos, é maravilhoso, cara. Nossa, é muito. Não tem, cara, não tem. Não tem salário no mundo que pague, cara. A alegria que a gente sente no coração quando a gente vê uma família destruída. Um casal destruído, algo destruído, e os olhares se cruzarem e você vê amor de volta. Cara, não tem, cara. A alegria da salvação entrando de volta nos olhos da pessoa. Falando sério, irmãos, assim, eu estou abrindo meu coração para vocês, eu não estou fazendo cena para ninguém. Até porque eu não tenho saco para fazer cena para os outros. Se tem uma coisa que é maravilhoso de ver, é isso. É isso. Afinal de contas, eles vão encontrar isso, sabe por quê? Sabe por que eles vão encontrar isso aí tudo? Colossenses 1, 26, 27. O mistério que esteve escondido durante os séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória de Deus. Está na gente, está em nós. Esse pastor dessa parábola é a igreja. Eu não tenho dom para isso. Tu é a igreja, então é sim, está sobre você, porque Cristo está em você sim. Não tem a ver com o chamado, não, é a ver com quem está dentro de você. E esse alguém chama-se Deus Todo-Poderoso. Não tem como dizer não para a Bíblia. Como que eu posso negar Deus? Não tem como. Não tem como. Eu preciso ouvir isso de uma discípula. Eu falei, meu Deus, ela entendeu tudo. Parece que abriu o véu. Como eu posso negar Deus? Aleluia. O Senhor conta com aqueles que entenderam essa riqueza da glória. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e a Fran, a gente se esforça, e estamos nos esforçando muito. Mas não vai conseguir alcançar a minha mão e a mão da Fran, não vai alcançar todo mundo. Joel Kominski, um dos caras que mais estuda igrejas, movimentos de igreja, ele fala que um pastor top, alto nível de pastor, ele consegue cuidar com muita qualidade de no máximo 250 pessoas. No máximo. A nossa igreja está chegando a 700 pessoas. Se já não chegou. Como que a gente consegue? Por quê? Porque o meu coração, o coração da Fran, os braços meu e da Fran, está na vida dos nossos discípulos, que está na vida dos discípulos deles, que está na vida dos discípulos, daqueles que entenderam a riqueza da glória de Deus, estão tocando as vidas. Nós pastoreamos a igreja inteira através desses vínculos de discipulado. Pastor, isso aí não fez muito sentido. O que de mim ouviste diante dessas testemunhas, transmita a homens fiéis e idôneos, que por suas vezes transmita a outros. 2 Timóteo, tchutchu. 2 Timóteo 2, versículo 2. Transmita a homens fiéis e idôneos, que por sua vez
transmita a outros. Aí o próximo versículo fala: sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ou seja, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Amém, queridos? Continuemos, pois. Versículo 6. Toma uma água. Lê aí, lê o 6 ali, coloca lá, Lucas 15, 6, enquanto eles leem. E aí, indo, reúne os amigos e vizinhos. Já achei? Primeiro destaque que quero dar aqui. Indo para casa. Tem destino. Tem destino. Sabe aquelas pessoas que já são ovelhas desgarradas, já são ovelhas que já estão desviadas, já viraram apóstolos dos desigrejados, que eles têm aquela síndrome de salvador da pátria. Ninguém cuidou bem, eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Aí pega a ovelha e joga no ombro. Vai levar para onde? Vou levar para minha casa. Mas a tua casa tem um aprisco. Você, como ovelha de Jesus Cristo, porque nenhum texto na Bíblia tirou qualquer dom que uma pessoa tenha, tirou a pessoa da qualidade de ovelha de Jesus Cristo. Não acha? Deus chama de propósito, chama de profeta, chama disso, profeta, profetiza e tal, chama, só que não deixou de ser ovelha de Jesus. Não deixou. Então, vai levar para onde? Então tem lugar, fala assim, tem destino. Ovelha no ombro de pastor tem destino. Tem lugar. E esse lugar, irmão, é um lugar de cuidado. É um local seguro. Lembra da administração da Fran? O local seguro. É isso, né, Fran? Me responde uma coisa, qual é o lugar seguro que nós temos para tratar essas coisas? Às vezes eu vejo algumas pessoas com medo do discipulado. Poxa, medo do quê? Medo do quê? Eu não quero que ninguém mande na minha vida. Mas você está mandando, sendo que Jesus já comprou você. Você é dono do seu próprio nariz. Aí que eu aprendi com o coach e tal, que eu tenho que ser dono do meu destino. E você é. E você é sim senhor do seu destino. Você é. Só que você sendo o senhor do seu destino, porque você é um senhor com S minúsculo, existe um senhor de senhores, que é o senhor do seu destino. Mas o meu discipulador não é o senhor. Não é mesmo. Está longe de ser. Mas é a forma que Jesus colocou você para você te manter vasinho de barro, quebrável. Porque senão você vira vaso de ouro. Ou de porcelana, que eu sou de porcelana. Quebrou, não tem conserto. De prata, frágil, amassa e tóxico. De bronze, acha que é ouro, mas não é. De madeira, queima, não aguenta. Então Deus fez o quê? Barro. Se der ruim, e faz de novo. Como Deus é bom. Tenho, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a glória seja do Senhor e de mais ninguém. Aleluia, irmãos, aleluia. Então, discipulado, né? Lembre-se, irmão, lembre-se, trata-se de uma ovelha, porque não se consegue fazer discípulo de bode, porque bode é impastoreável. O bode, você toca ele. Bode você toca. Lobo você cobra de pau. E ovelha, elas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Olha a diferença, irmão.
Então aqui começa o processo de cura. Coloca a foto 1 lá, por favor. Foto 1. Past Church, Olha só, essa ovelhinha ficou perdida 6 anos. 41 quilos de lã. Mais pesada que ela. Aí foi achada. Aquele pastor achou ela. E levou ela para casa. E o que fez em casa? Tosa. Bode dá para tosar, irmão? Dá. Tem que amarrar a cabeça dele e as patas dele. Tem que amarrar assim. Só que não tosa, porque o pelo de bode é diferente. O pelo de bode não serve para nada, na verdade. Agora a pele de lã está ali, ó. Ai, que bonitinha. Não enxerga nada, não ouve nada, não faz xixi direito, não faz cocô direito, não come direito, não faz filó direito, não faz nada. Está perdida, está virada no que aquilo. Vamos lá, irmão. Assim, é que eu de lobo, eu virei ovelha. E nesse período eu nunca me perdi, graças a Deus. Glória a Jesus Cristo por isso. Né, amor? Já dei umas distanciadas assim do pastor. A lã ficou meio grande demais, eu tive que ir voltar. Né? Já precisei assim, falar, pastor, tosa-me. Tose-me, estou precisando de tosa. Mas assim, não... mas cara, dá dó, a bichinha não foi feita para ficar desse jeito aí. Aí tá ali, ó, quietinha. Está repreendido esse espírito de tosse de volta. Em nome do Senhor Jesus. Está ali, ó. O bode estaria chutando, mordendo, chifrando. E ela está ali, ó. Com uma ovelha calada na mão do seu tosqueador. Isaías 53. Então ele começa a tratar as feridas. E aqui tem uma palavra que eu não ministrei assim. Eu quero fazer essa análise prática da parábola do bom samaritano. Mas para mim, aquela parábola, quando se trata de cura, é uma das mais profundas que tem. De cuidado com alguém, né? Do bom samaritano, né? O vinagre, o óleo, o lombo do burro, a hospedagem, o investimento, é muita coisa. Então aqui começa a tratar as feridas, começando por tirar o excesso de lã, que eu posso chamar aqui de carnalidade. Atitudes pecaminosas que levam ao pecado, à concupiscência e à cobiça. Atitudes de cobiça descontrolada, atitudes de carnalidade que levam uma pessoa, ou pensamentos que são nutridos, que te levam a isso, porque são coisas naturais do ser humano. Irmão, olha aqui para mim. Você que era, tá, virado num guede, terrível, manhaca, tipo eu era. Se você sair de Jesus agora, desviar agora, não fala, só pensa no que tu vira, cara. Que homem nem abra sua boca, por favor, que tu era terrível. Misericórdia. O Léo volta, né? Todos sabem. Tô brincando. O pessoal sabe, não? Hã? Começa tosando isso. Só que Jesus Cristo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Aí beleza, Filipenses, aí você vai lá para Isaías 53, quando ele fala assim, como uma ovelha calada na mão do seu tosqueador, não abriu a boca, como ovelha muda no matadouro, não falou nada. Qual que é a atitude de uma ovelha quando o seu discipulador começa a tosar a lã da carnalidade dele? Qual que deve ser? Quietinho. E dê glória a Deus ainda. Oh, Jesus, obrigado. Ai, Jesus, isso. Fala, meu discipulador querido. Fala, meu pastor. Fala, meu amigo. Tira essa lã de carnalidade de mim. Tira essa naturalidade horrível que me impede de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Tira.
Fala assim, é forte o Brasil. Começa o trabalho de desintoxicação dos alimentos errados. Desintoxicar, matar verme. Como que se faz para desintoxicar alguém que se alimentou errado? Dá o alimento certo. Simples. Comida certa aí, água certa. O próprio organismo se faz isso. Nós já estamos lavados pela palavra que nos foi dada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como que desintoxica alguém? Dá o alimento certo. E dá também uma cobertura efetiva. Coloca lá, olha que bonitinha que ela ficou depois. A foto 2. É a mesma ovelha. Até apareceu os negocinhos dele ali, ó. Ó, vai poder fazer filhote. Ovelha sadia sempre dá cria. Olha, vai fazer filhotinho. Olha só a capinha, pronto. Ficou muitos anos, tá magrinha, feinha. Mas está recuperada, está de pé. Fala aleluia. Agora, é que essa foto aqui não deu para ver, porque eu queria a foto da mesma ovelha. Eu achei várias outras, eu queria da mesma, achei. Numa reportagem lá dos gringos. Tá vendo que tem uma outra ovelhinha ali na foto, a carinha de uma ali, ó. Sabe o que se devolve para ela? Fala assim, um aprisco. A casa de pastor é aprisco. O aprisco das ovelhas. E aqui tem algo muito sério que eu quero tratar com a gente. Muito sério. Estou treinando líder, amém? Líderes mega, ultra, mega top. Fale para a pessoa que está assim, cara, você é mega top. Não, para a esposa não vale. Fale para alguém que não é tua esposa e teu marido. Porque a esposa você. Aí você vai aproveitar para tirar a casquinha depois. Fala assim para ele, ó, prateleira de cima. Isso. Lembra do texto do domingo? Considere os outros superiores a si mesmo. Faz exercício aí. Você é mega top, cara. Eu falei pro Álvaro agora há pouco assim. Tava o Álvaro o Álvaro e o Paulo e a turma assim, hey, you are the guy. Deu o Paulo, you are the guy tu também. You are the guy, você é o cara, né? Então aqui, quando se trata de aprisco, irmão, o negócio fica muito sério. Escuta o que eu vou lhe falar aqui. Às vezes, muitas dessas ovelhas até voltam para casa, são trazidas de volta para casa. Mas, quando chega lá, encontra a ovelhinha gorda e bode no aprisco. E eu não quero falar disso aqui. Eu quero deixar o profeta Ezequiel falar sobre isso daqui. Com a confirmação do Senhor Jesus em Mateus. Não, para não ficar falando assim, o pastor está pregando o Antigo Testamento. Então tá bom, vamos trazer a sombra das coisas para o fato que acontece. Antigo Testamento e Novo Testamento, tá bom? Ezequiel 34:14 na NAA. As outras eu deixei sem versão, né? Vocês ficaram ali. Glória a Deus, obrigado. Essa eu dei a versão. Versículo 14: deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ele está falando que ele vai trazer as ovelhas para ele. O Senhor vai arrebanhar as ovelhas. O texto começa, Ezequiel 34, falou, ai dos pastores, e ó, lenha na pastorzada. E depois ele fala assim, ai das ovelhas. E vai falar, eu vou fazer tal coisa com as minhas ovelhas. Daí ele entra aqui. Então deixarei que passem em bons pastos, nos altos montes de Israel será a sua pastagem, ali elas se deitarão em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas. Eu queria trabalhar esse tema aqui, qual a diferença de perdida e desgarrada? Tem mistério aqui, irmão. Não, porque a desgarrada assim, ela está no rebanho, só não está junto. É desgarrada. Fica na margem. Alvo de lobo.
Fez assim, ó. Um leque enorme. Enfaixarei as quebradas. Oi? Vamos lá? Curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu apacentarei com justiça. Isso aqui me intrigou. O Senhor fala, ser forte e corajoso, né? E eu darei, sentará comigo aquele que vencer. E eu fiquei pensando, cara, como assim? Que papo é esse? Eu não entendi, fiquei meio assim, mas vamos lá. Já vamos chegar ali. E as apacentarei com justiça. Aqui está a chave. 17. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bode. Será que não lhes basta a boa pastagem? Olha a conversa de Deus aqui com o profeta, e o profeta com o povo. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? Não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? Me responda uma coisa, essa ovelha perdida, o que ela comeu? Ah, comeu grama, pastor. Mas quem é que sabe qual que é a grama certa que a ovelha precisa comer? O pastor. Dos bichinhos lá. Que tipo de água essa ovelha bebeu, irmão? Vai saber que tinha que contaminar aquela água lá. Dizem que uma ovelha, quando se perde, é muito raro encontrá-las de volta. Por isso que vira notícia. Porque é muito raro ela ser encontrada de volta. Aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Por quê? Porque no Brasil os rebanhos são pequenos e dentro de chácaras pequenas. Nesses países aí, irmão, os rebanhos, o maior rebanho de ovelha do mundo é da Nova Zelândia. É gigantesco, irmão. Né, Fran? A gente viu uns negócios doidos assim. Tem que achar aquela foto, nós estávamos indo para Queenstown, e sem brincadeira, tinha 1 quilômetro de ovelha para frente, 1 quilômetro de ovelha para trás, nós bem no meio. Quase ficamos verde, de tanto cocô de ovelha. E lá eles fazem, está no Código de Trânsito Nacional, eles são transportadas pela rua. Então você tem várias regras que você tem que seguir quando chega perto delas. Eu já falei sobre isso. Ele fala, não basta também o fato de terem bebido água limpa, mas agora turvam o resto com os pés. 19, as minhas ovelhas, olha que ele está falando das ovelhas do Senhor. O Senhor está falando aqui através de Ezequiel que são as minhas ovelhas, é o povo que é meu, a minha ovelha. Tem de comer o que vocês pisaram com os pés, e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Então aqui o Senhor separa quem que turva a água e quem que pisoteia a grama e quem que está precisando de comida e de água. Aqui o Senhor separa entre ovelha e ovelha. E eu fui para o radical da palavra, para fazer uma análise dessas palavras aqui. A palavra que eu usada aqui, porque a palavra-chave que eu tinha aqui são as ovelhas gordas. A palavra é barri. É carne gorda, alimentada, bem alimentada. Isso aqui fala, sabe do que, irmão? De crentes carnais dentro da igreja. De crentes que estavam no mundo, perdido no pecado, vêm para a igreja, são, pela graça do Senhor Jesus, sarados, curados, tratados, mas são carnais. Carnais. Não se alimentam, não alimentam o espírito. Se deixam vencer pela carnalidade, pela concupiscência. Crentes fofoqueiros, odiosos e cheios de ódio. Crentes ventres preguiçosos, como disse Paulo dos cretenses, Tito 1,12, foi mesmo entre eles um dos seus profetas que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis,
ventres preguiçosos. São crentes carnais, que ouvem, mas não mudam. Por quê? Porque são carnais. A sã doutrina causa coceira no ouvido. Eu prefiro fazer do meu jeito. Sabe, irmãos, nós nunca vamos tocar alguém da igreja. Nunca. Agora, a palavra de Deus nos ensina a tratar os carnais como a carnais. E os espirituais como a espirituais. Então, crente é carnal, o que você terá não é carnalidade. Mas não tem como tratar de assuntos profundamente espirituais com pessoas que decidiram ser carnais. Se não sabe o que você faz, deixa eu te ensinar uma coisa. Esses dias eu perguntei nesse texto, eu li e eu esqueci no que está. Aquele que não é experimentado, não está lá em Hebreus capítulo 4, eu acho, enfim. Depois você lê em casa, você acha lá. Mas o que acontece? O cara não é experimentado na palavra. Então ele ainda é um bebê. O texto trata ele como um bebê. Vocês ainda são bebês, porque vocês não são experimentados na palavra. Hebreus capítulo 5. Então a partir do momento que você começa a ser experimentado, fala experimentado. Fala experimentado. Não é só experimentar, é ser experimentado. Ou seja, a palavra que está em você vai começar a gerar vida. E eu, como teu pastor, como teu, eu vou te colocar em situações que o que você já ouviu e está aprendendo, vai precisar gerar algo em você, senão você não vai conseguir. Então o que eu quero dizer com isso? Às vezes está anos na igreja, mas não foi experimentado na palavra. Muitas vezes pode ser erro nosso. Lembra que nós que estamos cuidando dessas pessoas, amém? Nós não podemos ficar tacando pedra na ovelha de Jesus, sabe por quê? Ela tem dono, Jesus. Se liga, irmão. Você vai ficar falando mal da ovelha, metendo lenha nas ovelhas, isso é errado. Tem um pastor que tem ciúme delas e cuida. Falar mal de igreja, você tem que tomar muito cuidado, porque tem um noivo e ele tem ciúme da noiva dele. Então vamos cuidar. Mas vamos tentar analisar as coisas. Você tem um bebezinho de quem que já teve filho? Tem filho ou teve filho? Levanta a mão. Certo. 6 meses de idade, ou melhor, 3 meses de idade, qual que é o alimento do seu bebê? Aonde? O ideal é ter 6 meses. Passou de 6 meses, começa a dar o quê? Pá? Alimento moidinho, né? O Éder começa a dar caldo de cana. Haja cana, né? Diz ele que ano que vem tem com mais 3 aqui. Sabe? Papinha. Com anos começa a dar o quê? Uma comidinha mais sólida. Começa a dar uma apertada na batatinha, no arroz com feijão e começa a dar para ele. Certo? Agora, o que você vai deixar o meu irmão, esse urso, feliz? Maico, faz assim com a mão, Maico. Olha o tamanho do animal. Vou dar. Agora a tua esposa vai te dar só papinha. Não. Agora, larga um prime rib na mão dele. Eu vi com os meus olhos, ninguém me falou, eu vi. Larga um osso daquele com aquele roda de carne na frente dele para você ver o que ele faz. Agora, se pegar aquele osso com uma roda de carne e dar para o bebê de 6 meses, o que vai acontecer com ele? E se ele conseguir arrancar um pedaço, o que vai acontecer com ele? E vai morrer. Então nós precisamos entender, irmãos, tá? Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Talvez se você tentar acompanhar o que eu estou tentando te ensinar e não ser a tampa, você vai conseguir talvez melhorar um pouco mais a questão de entender as coisas espirituais. A carnalidade, irmãos, ela sai quando você aceita o processo de crescimento e não pensa de si mesmo além do que convém. Tipo, eu já sei, eu não preciso que ninguém me ensine. Então, nós temos que entender
que é a ovelha gorda que Deus está falando aqui. Eu fui pesquisar na radical da palavra. É a ovelha gorda. Agora, olha o que ela faz, versículo 21. Eu perdi tempo nessa ilustração porque eu queria que você entendesse isso. Versículo 21. Visto que, então ele fala assim, eu vou julgar, né, aqui, o 20. Eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Aí versículo 21. Visto que, ligou no versículo 20. Com o lado e com o ombro, vocês dão empurrões. Com o lado, barrigão cheio. O cara é o cara que conhece a Bíblia como ninguém, porque ele come a Bíblia. Ninguém ora como ele. Ninguém jejua como ele. É que eu li 400 livros, é que eu li muitos livros, é que eu assisti 300 podcasts. Eu ia esticar aqui, mas como eu não tenho mais, estou brincando. Está enorme. Está diminuindo. Ô coisinha ruim tirar, cara. Miserica, mas amém. Eu vou conseguir. Daqui uns 10 anos. Não, isso aí, Ju, não vai não. Barrigão cheio, arrogante, orgulhoso, legalista, fariseu. Empurra com esse barrigão de que acha que sabe tudo, sabe quem? A ovelhinha fraca, que só quer comer aquele alimento que para você já é praticamente igual aquele povo no deserto, esse vil maná. Irmãos, o Espírito Santo está edificando muito a igreja, irmãos, no Brasil e no mundo. Só que é uma igreja forte, cara. Sabe aquele alimento que o seu discipulador está tentando te ensinar e você está repelindo? E você está, ai não. Irmãos, tem ovelhas novas chegando aqui no rebanho do Senhor, aqui nessa Paz Church de Guaratuba. Fazendo assim, cara, como eu quero ser discipulado por essa pessoa. Mas ele não pode, ele está cuidando de você. Com 36, ou melhor, vamos falar, com 400 anos, senão fica parecendo que estou falando de alguém, cara. Com 400 anos na igreja, mas eu quero só leitinho com quick. Coisa boa, é bom, gente. Só que não dá para sobreviver de quick. Vocês estão me entendendo, irmãos? Com um lado. O que é o lado da ovelha? A barriga. Não tem noção de espaço, passa arrebentando tudo, batendo tudo, fica. A ovelhinha magrinha está ali assim. A hora que ela vai pensar em comer, aquela pata de ovelha gorda pisa em cima da comida dela. A hora que ela vai beber água, que o cozão de ovelha gorda sujando a água. Com o ombro, vocês dão empurrões. Ou seja, cuidam e trabalham no quê? Em dificultar as ovelhas do Senhor Jesus de permanecer no aprisco. O trabalho dela é dificultar a ovelha que estava perdida, nossa ilustração, de voltar a ser uma ovelha saudável. Gasta energia, maquina as coisas, projeta as coisas para fazer mal ao rebanho. Com os chifres, ele começa a continuar aqui, ó. E com os chifres rechaçam. O que é rechaçar? É forçar a retirada. Ou seja, a arma que era para ser usada para defender-se e defender um rebanho, essa ovelha torna como arma de ataque para tirar as pessoas de dentro da igreja. O Senhor vai julgar isso, irmão. O Senhor Jesus está voltando. Até que as tenham espalhado. Mateus 12:30. Aquele que não é por mim, é contra mim. E aquele que não ajunta comigo, espalha. Então, irmãos, eu estou na igreja, eu estou aqui só para ver a hora que estão errando. E a hora que não cuidar dessa pessoa, eu vou cuidar, porque eu sou bom. Não, o Alex não sabe cuidar. Não, o pastor Michel está muito ocupado. Espírito de Absalão.
Não, o rei está muito ocupado. Deixa que eu resolva a sua questão. Eu tenho a solução para você. Absalão. O Senhor vai julgar isso, irmãos. Porque não adianta a gente sair correndo atrás de uma ovelha perdida e não ter onde trazer ela. Lógico, irmão, eu não estou falando que nós somos assim. Nós somos um rebanho muito saudável. Mas o que eu estou fazendo aqui, irmãos, é aplicar uma vacina nível hard. Para nós entender o que o Senhor está fazendo com a gente. O que o Senhor está fazendo com a gente. 22, eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina. Julgarei entre ovelhas e ovelhas. Por isso sobre elas um só pastor, e ele apacentará o meu servo Davi, ele apacentará e será o seu pastor. Está falando de Jesus. E assim vai até o final aqui. Então nós precisamos cuidar muito de como nós, como ovelhas, nos comportamos dentro do aprisco do Senhor. Precisamos nos importar e nos comportar muito como que nós nos comportamos dentro do aprisco do Senhor, porque Ele está voltando. E quando Ele vier, Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Hashtag. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação dos tempos e do mundo. Uau! Que tempo, irmão! Que tempo! Que tempo! E para finalizar, versículo 6, ainda indo para casa, reúne os amigos, fala assim: reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Reúne os amigos e vizinhos para se alegrarem com ele. Sempre haverá pessoas que dão valor, que valorizam o que você valoriza. Pessoas que compartilham com você do mesmo sentimento. Sempre vai haver. Sempre vai haver. Sabe, irmão, se você é um irmão e gosta muito de um irmão que já está há muito tempo na igreja, de repente esse irmão é carnal, sabia que você tem todo o direito, ou melhor, você tem o dever bíblico de alertá-lo? Eu não estou falando, irmão, que você já assim, cara, o pastor mandou, Deus, seu carnudo. Não, irmão, não é assim. Você viu, ninguém te contou, você viu, foi com você, uma atitude extremamente carnal, ruim, não de ovelha, e você viu. Você tem o dever de falar com essa pessoa: irmão, não foi certo o que você fez. Não foi certo o que você fez. Está errado. Óbvio, né, irmãos? Sozinho com ele. Mateus 18. Sozinho. Não é chegar aqui, viu, Juliano? Não é errado o que você fez, viu, Juliano? É sozinho. Se tem alguma coisa com o teu irmão, se o teu irmão fez mal para você, vá até ele e fale com ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, vá com ele diante de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, vá diante da igreja. E aqui não é vir aqui no altar, irmão, temos aqui o irmão Lauro Júnior, que homem, Lauro Tizen, é Lauro Tizen, não, é Lauro que homem Tizen Júnior. Não, é a igreja. O Alex, o Álvaro, o David, eu são os líderes da igreja. Isso aí é a igreja. Na verdade, se ele for ser bem bíblico mesmo, chega ao ponto de ser falado na igreja, assim, no altar. É forte, irmãos? É forte. Então, sempre haverá pessoas que valorizam o que você valoriza. Sempre haverá pessoas que
quando verem que você realmente encontrou algo de valor, vão se alegrar com você. Por isso que eu falo, não é só a Paz Church, irmão. Tem outras igrejas aqui em Guaratuba que valorizam o que a gente valoriza. São os vizinhos. Os amigos são da casa, são aqui. Os vizinhos são os dali. Se alegra junto. Se alegra junto. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então veja que aqui o Senhor Jesus explica a parábola dele, que o pecador que se arrepende, ou seja, é a ovelha perdida, é a alma, é a pessoa que se perdeu no pecado, que voltou, que caiu, que desviou, que está emaranhada, enroscada em algum lugar. Mas sabe, irmãos, tudo isso que o pastor fez, tudo isso que esse pastor aqui fez, dessa parábola de Jesus, o que mais mexe comigo é entender que ele diz assim: mais alegria no céu. É que quando a gente faz essas coisas, óbvio, é muito gostoso, é satisfatório, dá um sentimento de cumprir, de que você está cumprindo um chamado, que você está correspondendo ao que Deus fez na sua vida, que você está conseguindo ser grato ao que Jesus fez na sua vida. Mas o que mais tem que ter no nosso coração é entender que o céu está se alegrando do que a gente está fazendo. Porque se a gente não colocar isso no nosso coração, ele vai começar a buscar essa glória daqui. E não é essa glória daqui que nós queremos. A glória que nós queremos é que está lá. Então assim, que nós possamos dar alegria para o Senhor. Eu quero dar muita alegria para o céu, irmão. Eu quero dar muita alegria para o céu. Sabe, irmão, assim, fica de pé, irmão, fica com aquela cara que acabou mesmo, assim. Agora vai ter o boa noite, Deus abençoe. Dá só mais uns 2 minutinhos. As pessoas que eu e a Fran cuidamos de perto, elas sabem que nós não somos muito flácidos e fraquinhos no nosso cuidado. Nós não somos. Nós somos muito firmes. Muito firmes. E uma coisa que eu e a Fran nos esforçamos muito, né, amor? É para realmente, irmãos, realmente amar as pessoas. Só que amar o amor que realmente corrige, o amor que traz de volta ao centro, o amor que é um amor que segura no centro do negócio, e esse centro tem que ser Jesus. Não é com flacidez e diluindo princípios que nós vamos dizer que amamos as pessoas. Não. Nós vamos falar para a pessoa: eu realmente valorizo você. Você tem valor para mim. Quando você não abre mão daquela pessoa. Nem que para isso você tenha que cravar os princípios na carne da pessoa. Mas crave. Sabe por quê? O Senhor Jesus olha de cima e fala assim: cara, esse cara aqui, essa pessoa aqui, ela ia se perder, mas não se perdeu. Isso que nós vimos só o que os nossos olhos viram. O Senhor vê o coração. Às vezes o coração já se perdeu há tempo. Há tempo. E essa atitude do pastor, do ombro, da autoridade, do trabalho, trouxe de volta ao centro. Eu queria que você fechasse seus olhos. E você que cuida de pessoas, você que é discipulador, e assim, talvez, eu não sou discipulador, então eu estou de fora, mas talvez, irmãos, você já tentou ganhar pessoas para Jesus, e talvez você desistiu. Às vezes é uma pessoa que estava desviada. Mas eu não fui o pastor que perdeu ela. Não importa. No texto de Ezequiel, você vê o Senhor Deus primeiro julgando os pastores. Ele fala: eu trarei as minhas ovelhas, eu colocarei sobre ela pastores. Jeremias 23, essa profecia se repete. De repente, essa pessoa que estava ganhando e desistiu de ganhar, é o Senhor colocando o Espírito dele em você para ser pastor sobre essa pessoa, para pastoreá-la, trazer de volta ao rebanho, ao aprisco de Jesus. Talvez tenha terceirizado isso para os líderes, para os pastores das igrejas. Quem tem que fazer isso é eles. Não. Isso é uma coisa que não se terceiriza.
Isso é uma coisa que está dentro do DNA cristão, irmão. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Feche seus olhos. Comece a orar, fale com o Senhor. Pede para Ele te mostrar.